Você deve conhecer alguma pessoa que sente que é muito inteligente, que sabe de tudo, que não precisa de conselho de ninguém. Muitas das vezes essa pessoa não fala, mas ela acaba ignorando até mesmo o próprio Deus, porque para que Deus, se ela decide tudo, se ela entende tudo, se ela pensa em tudo? Vemos, por exemplo, no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 7, vai dizer assim: não seja sábio a teus próprios olhos. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Em outras traduções, vai dizer que não fique pensando que você sabe de alguma coisa, ou que você é alguma coisa. O orgulho faz as pessoas pensarem que são melhores do que outras, ou que são alguma coisa. E vemos, por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 5, versículo 4 e 5, quando o faraó não permite que o povo de Israel fica por 3 dias adorando a Deus, libera, porque eram escravos, e a consequência veio séria sobre Faraó. Todos nós sabemos, né, a queda do império. Vemos Nabucodonosor em Daniel capítulo 4, versículo 30. Nabucodonosor, porque não reconheceu que tudo que ele era, que ele fazia, que ele tinha, era permissão de Deus. O dia que ele se engrandeceu demais, veio sérias consequências sobre ele. A saber, ele ficou como um animal pastando por 7 anos. Tem muita gente pastando por aí. Você olha para a pessoa e vê que ela vive uma vida de derrota, de fracasso, mas ela insiste em dizer que está tudo bem, que está tudo normal, e ela insiste na ignorância, não dá o braço a torcer. Isso é muito complicado. O problema de confiar em nós mesmos, no nosso próprio entendimento, de achar que somos sábios, é que a Bíblia deixa bem claro que nós não somos justos, tá? Somos justificados e tal por Jesus Cristo, mas no sentido em geral, o homem que aceitou a Jesus Cristo, ele sabe da fragilidade humana. É por isso que ele aceitou a Jesus Cristo. Então, Romanos capítulo 3, versículo 11, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, e não há ninguém que faça o bem. Olha só que interessante a palavra de Deus, ela é muito pesada, é muito sério. Ah, mas eu conheço uma pessoa que ela não é crente, mas ela é uma pessoa muito boa. Talvez seja. Foi para isso que Deus mandou que fosse a Cornélio pregar para ele. Ele já era uma pessoa boa, mas precisava de Jesus. Vemos, por exemplo, em Isaías 64, versículo 6. Todos nós somos impuros, e as nossas justiças como trapo manchado de sangue. Olha como Deus vê, né? Como a palavra de Deus vê a nossa justiça como trapo manchado de sangue. Vemos, por exemplo, então, que o primeiro perigo é o nosso orgulho. O segundo é pensarmos que somos alguma coisa, sábios. E o terceiro é a nossa língua. A Bíblia diz que ela é enganosa. Em Salmo capítulo ou número 5, versículo 9, vai dizer que a boca do ímpio, daquele que não teme a Deus, daquele que é sábio aos seus próprios olhos, daquele que não teme ao Senhor, é como um sepulcro aberto. Já sabe, dentro de um sepulcro só tem, né, não tem coisa pura ali dentro, mau cheiro e entre outras coisas. Romanos capítulo 3, versículo 13, vai dizer: todos mentem sem parar. Da boca deles saem palavras de morte, como se fosse veneno de cobra. Olha que interessante a palavra de Deus. Então, se a nossa língua é enganosa, a nossa sabedoria é duvidosa e o nosso orgulho nos leva à queda, não devemos de forma alguma pensar que somos sábios aos nossos próprios olhos.
E o que é então que tem que fazer? Olha só o que diz a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. E tudo o que foi dito, a conclusão é esta: teme a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizemos e até daquilo que fizemos em segredo, seja o bem ou seja o mal. Então, o ideal é nós termos temor de Deus. O ideal é que nós sejamos, como diz aqui, ó, obedecer os mandamentos de Deus, temer ao Senhor, dar glória ao Senhor. E isso aqui inclui orar e perguntar a Deus: Deus, como é que eu devo proceder em tal situação? Isso aqui é acreditar que, Deus, eu não tenho sabedoria para tomar a decisão, e pedir Deus para tomar a decisão por você ou para te ajudar a escolher a fazer a coisa certa. Talvez você esteja passando por um momento de decisão difícil. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Confie no Senhor. Não sei se você já fez prova de concurso público, mas é muito comum quando você pega uma prova e aquela prova está muito fácil. Então, se você não vigiar, você vai marcando tudo, termina a prova, marca o gabarito e quando vem o resultado, a prova está toda errada, porque aquela prova tinha alguns detalhezinhos ali que era para te enganar. Então, eles colocam a resposta como se fosse certa e coloca lá uma palavrinha como, por exemplo, dizendo que todas as vezes, e talvez a resposta certa seria que muitas das vezes e não todas. Então, esse tipo de coisa vem para enganar as pessoas. Nós precisamos de confiar em Deus. Não confie no seu próprio entendimento. Vamos orar? Senhor Deus, abre, Pai, o nosso entendimento, nos conceda graça e conhecimento da Tua palavra. E sabemos, Pai, que quanto mais conhecermos a Tua palavra, mais dependente do Senhor seremos e não tomaremos nenhuma decisão precipitada. Deus, segure nossas mãos e nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Quero pedir você, deixe o seu comentário, curta, compartilhe e até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.